E aí, beleza? Então, primeiramente gostaria de comentar, assim, enfatizar algo que eu já disse em outro vídeo. A minha intenção aqui isso aqui não é fazer um canal só de críticas e também não é um canal espírita. É um canal de coisas que eu quero falar. Só que eu venho falando de espiritismo, que é algo que está mais no meu cotidiano, e venho todos os vídeos que eu fiz até agora, eles têm mais ou menos a mesma direção, eles vão no mesmo sentido, que assim, a infiltração de certas ideologias dentro da doutrina espírita, de pessoas que vêm com essas ideologias e porque partem dela, eles tentam colocar, encaixar a doutrina espírita dentro daquilo que eles acreditam. E aí eles acabam fazendo a confusão. Primeiro, por que é uma confusão? Primeiro, porque a doutrina espírita ela não é uma ideologia, ela está muito acima disso. Está muito acima por quê? Porque a doutrina espírita é uma revelação. Aquilo que é revelado não foi feito pelos homens. Os homens eles podem, depois de pegar essa revelação, adaptarem-se a ela, e aí depois, com debates assim, muito longos, de séculos, vão aprimorando para saber o que aquilo quis dizer. Mas o que essas pessoas vêm falar, elas vêm colocar certas palavras assim que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Quando eles falam assim de justiça social, não quer dizer que a doutrina espírita seja contra a justiça social. Claro que não. A doutrina espírita ela é uma doutrina que fala da evolução e um dia terá essa justiça social. Acontece que essas pessoas estão querendo fazer uma força sem esquecer de outras leis que a doutrina espírita fala, que é a lei de ação e reação, que certas pessoas às vezes têm que passar por isso e nós temos que entender. Isso quer dizer que a gente não tem que lutar para melhorar? Não, é óbvio que não. E assim, o que eu estou falando agora, provavelmente virão pessoas, como em todos os vídeos que eu fiz, falar a mesma coisa. Então o que eu deveria fazer? É ficar de braço cruzado? Não, meu filho, é porque tu não entendeste o que eu quis dizer. Na verdade não é que tu não entendeu, tu não consegue entender porque você simplesmente está imerso no mundo ideológico e as suas respostas, infelizmente, são sempre as mesmas, né? É sempre o mesmo papo, sempre as mesmas frases formadas. Você fala que você tem pensamento crítico, mas você não tem pensamento crítico, você simplesmente está falando o que muitas pessoas falam. E hoje eu estava pensando sobre isso, né? Mais uma vez, e eu fiz aqui algumas anotações que eu estava estudando um livro que não tinha nada a ver, na verdade, que é esse livro aqui, 36 Estratagemas, Manual Secreto da Arte da Guerra. E aí eu tava lendo sobre aqui o quinto estratagema, e ele diz assim: no sistema ético chinês, em que o resultado constitui a verdadeira sanção moral de qualquer ação, o grande homem pode tirar proveito da desgraça do adversário. O grande homem pode tirar proveito da desgraça do adversário, pois ela lhe permite obter vantagens, e graças ao que pode ser considerado aos olhos do homem pequeno como um crime, dispersar suas graças a toda a terra sob o céu. Por isso, o grande homem não se preocupa com escrúpulos desnecessários na realização de seus objetivos. E é essa ausência total de escrúpulos que justamente qualifica como grande homem, desde que ele triunfe, é claro. No entanto, se ele triunfa é porque se beneficia do auxílio do céu, e, portanto, sua ação é moralmente justificada. Aí, depois aqui, ele dá um exemplo falando de dois reinos que estavam em disputa. E aí um reino teve a colheita muito ruim, o povo estava passando fome, e aí esse rei pediu para outro rei, que era esse inimigo dele, que estava em disputa, alimento. E esse outro rei disse que cederia o alimento, e um desses generais do rei disse assim: não, agora que eles estão fracos, vamos atacá-los, vamos dominar ele. Ele disse: não, eu não vou guerrear com o povo que está em tanta desvantagem contra mim. E aí se passaram 10 anos e aconteceu o contrário. Agora esse povo que cedeu o alimento, ele estava passando pela mesma situação e pediu alimento para o outro. E o outro o que fez? Ajudou? Não, o outro foi lá e derrotou esse reinado.
E aí eles estavam, um dos generais desse outro rei disse para ele assim, que esse rei ficou meio assim, se atacava ou não, disse para ele, olha, há 10 anos atrás os deuses deram a oportunidade para esse reino ser forte e eles jogaram essa oportunidade fora. E agora os reis deram para nós essa oportunidade e nós jogamos fora. E aí eu pensando nisso, me levou assim a uma outra leitura que eu fiz de um dos grandes romances que tem na humanidade, né? Que é de um dos grandes escritores da humanidade, que é o Dostoiévski, que é esse livro aqui, Crime e Castigo. Que eu aconselho, eu acho que todo mundo, se tiver oportunidade, tem que ler esse livro. Até porque é uma história que a gente começa a ler e não dá vontade de parar. É basicamente o seguinte, Raskolnikov era um estudante de direito inteligente, só que ele achava que ele era muito mais inteligente do que ele era. E ele se viu numa situação de miséria total, o lugar que ele morava, não tinha dinheiro para pagar os estudos dele, não tinha nem dinheiro para comer. E ele viu que estava assim, a mãe e a irmã dele também estavam com os problemas lá, não podiam mandar dinheiro para ele. E aí ele ficou sabendo de aqui no texto até, eu não lembro o nome dela, mas ele fala, a velha, que ela era agiota e ela emprestava dinheiro para as pessoas. E ela não era uma pessoa boa, só que ela estava sempre se dando bem com essas transações dela. E ela tinha uma sobrinha que era uma pessoa boa e que ela maltratava essa sobrinha. Então o que Dostoiévski fez? Ele foi lá, pegou um machado, um dia foi na casa dessa velha e matou ela, a machadada. E aí quando ele estava saindo, a sobrinha dela entrou, ele também matou essa sobrinha e conseguiu, por conta da história ali, fugir sem deixar rastros. Só que na cabeça dele, ele ficou muito, assim, a consciência dele começou a pesar e ele mesmo começou a dar dicas para que as pessoas soubessem que ele era o verdadeiro culpado. E aí a grande chave aqui da descoberta dele, tinha um juiz de instrução, que era o Porfírio, que eu acho que era como um delegado, esse juiz de instrução. E aí ele pegou um dos escritos do Raskolnikov e matou a charada, né, que ele era o assassino. E ele, basicamente, o Raskolnikov dizia assim, eu vou pegar só um trecho aqui a ideia principal consiste justamente em que as pessoas, por uma lei da natureza, se dividem em geral em duas categorias, as inferiores, comuns, ou seja, por assim dizer, o material que serve apenas para a reprodução de seus semelhantes, e as pessoas propriamente ditas, ou seja, aquelas que têm o dom ou o talento de dizer em seu meio sua palavra nova, né? Palavra nova. E a gente vê aqui como tem onde eu fiz essa analogia, né, que eu trouxe para esse texto aqui, é que assim, o Raskolnikov, ele acreditava que pessoas como Napoleão, por exemplo, eles podiam cometer o crime que fosse, porque eles estavam acima da humanidade. Então eles teriam assim um direito natural, acima do direito constitucional de tudo, de fazer o que eles quisessem, inclusive matar outras pessoas, porque eles estavam trazendo uma palavra nova, eles estavam trazendo uma nova ordem social, eles estavam sendo superiores. E aí, nisso aí, esse delegado viu que foi por conta disso que o Raskolnikov cometeu o crime, né? O Raskolnikov, ele realmente achou que ele era uma pessoa superior e ele iria matar a velha, e não sentiria nada por isso, porque ele estava trazendo uma ideia nova, que ele era um ser superior às outras pessoas, né? Ele era uma pessoa que se destacava assim como Napoleão se destacou. E a gente vê que essas pessoas que vêm trazer essas ideias novas do espiritismo, na verdade são pessoas que têm essa síndrome de Raskolnikov aqui, né? Pessoas que acham que estão superiores, porque quando a gente pega assim a doutrina espírita, as bases da doutrina espírita, e a gente vem trazer uma ideia nova, meu filho, então se tu estás trazendo uma ideia nova e tu estás querendo corrigir ela, quer dizer que você é um reformador, então, né? Você consegue compreender que você está se colocando nesse lugar de reformador, de alguém que vem para esclarecer as pessoas? Você vem se esclarecer com a doutrina materialista, e misturar as coisas, né? A partir do momento que você, assim, eu tenho uma massinha verde e uma massinha amarela. Se eu misturar as duas, eu vou mudar a cor delas, né? Então já não vai ser a mesma coisa. Então se eu pegar ideias principalmente dessas ideologias materialistas e misturar com o espiritismo, é claro que eu vou fazer outra coisa e não o espiritismo. Só que essas pessoas estão querendo assim chamar todo mundo que continua falando da ideia espírita como se vem falando desde que ela foi formada, pessoas retrógradas e não sei o que não estão se atentando ao novo, só que elas não entendem que, na verdade, elas que estão
com a cabeça totalmente idiotizada, né? De pensamentos comuns, não consegue sair da bolha, não consegue enxergar que elas que na verdade estão sendo sensibilizadas ao ponto de acreditar mais naquela ideologia do que no espiritismo, né? De tentar trazer o espiritismo para dentro da ideologia e não tentar ver a ideologia dentro da visão espírita, porque assim, se nós acreditamos que a doutrina espírita é uma revelação e eu quiser mudar alguma coisa, eu também estarei revelando algo, né? Porque eu vou estar trazendo alguma coisa nova. Quando a gente vê as obras de Chico Xavier, principalmente ali os livros de André Luiz, o que ele fala? Ele vem trazendo coisas novas, mas que não desmentem o que estão nas obras básicas. Eles acrescentam sim, mas não desmentem. E essas ideologias vêm dizer, não é bem assim. Você é isso e aquilo. Pô, mas assim, basta conversar com a pessoa que estuda um pouquinho para ver que essas ideias não têm fundamentos, porém elas estão ganhando força. Isso não quer dizer nada. O problema assim que eu vejo de alguns espíritos falarem assim, mas isso é uma ideia que se não for da vontade de Deus não vai acontecer. Não, sim, eu sei, só que isso não quer dizer que essas ideias não possam tomar proporções alarmantes e adentrar em diversos setores da doutrina espírita. A exemplo, como eu já citei ali, da FEB, da revista Reformador, desses artigos que eu venho falando, como por exemplo, alguns livros do Chico Xavier, que eu vou deixar o link aqui, foram mudadas as palavras, mas não é nem traduzido, né? São palavras em português, ditas há 50, 60 anos atrás. Estão dizendo, não, aqui em vez dessa palavra vamos botar essa que se encaixa melhor. Pô, meu filho, tu estás querendo dizer que a palavra do Emmanuel não foi bem colocada e que a tua palavra está sendo bem colocada? E estão dando bastante crédito para essas pessoas. Elas continuam lá em cima falando essas coisas que elas estão falando. A gente vê aqui, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não a transformação moral do ambiente de fora, né? Da sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências, não é más tendência dos outros, não é uma tendência da sociedade. Manter os bons, domar suas más inclinações. Não é isso que a gente está vendo hoje na doutrina espírita. E aí, quando eu ia gravar o vídeo, eu lembrei, mas teve um livro aqui do Divaldo Franco, que nós vemos agora, né? O Divaldo Franco falou lá com o André Trigueiro numa entrevista, que ele perguntou ao André Trigueiro, que claramente, né, promulga uma dessas ideologias, assim, a gente vê claramente ali nas redes sociais dele que ele é bem a favor de um dos lados, né, da polarização política hoje. Ele perguntou para o Divaldo Franco sobre o marxismo lá, o socialismo, e o Divaldo deu com os dois pés nele, né, educadamente, né, como é o espírito desse nosso irmão, mas falou. E aí um monte de gente começou a dizer que o Divaldo estava gagá, que ele falou besteira. Claro, por que ele falou besteira? Porque ele não falou o que as pessoas queriam ouvir. É isso que não consegue entender. E aí esse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, que veio logo depois que começou a pandemia, um pouquinho antes, não lembro, acho que foi 2020, 2021. O Divaldo, que é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala algumas coisas aqui, e no capítulo 5, o esclarecimentos oportunos, veja o que está escrito, né? Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. O que nós vemos de tentar, né? Todo o calendário humano, as festas cristãs estão sendo constantemente rebatidas e sendo trocadas por outros dias, né? O Dia Internacional do Trabalho, o Dia da Consciência, sei lá o quê, o Dia do não sei o quê, que não são datas, né? Que não são datas cristãs, não são datas leigas. Até aí tudo bem, mas a gente vê, né? Tentar retirá-lo do calendário humano. Veja, isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. É ele. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada. Você vê que o mundo espiritual também tem os seus planos, assim como o mundo material que tem. E às vezes as pessoas estão sendo influenciadas e acham que estão sendo pessoas boas, na verdade estão sendo influenciadas pelo lado das trevas. E os espíritas, por serem os cristãos modernos através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos. Aí muita gente acha, não, vão pegar armas contra os espíritas. Não, meu filho, eles vão lá dentro da federação, eles vão dentro das casas espíritas, eles vão dentro de todas essas organizações e vão minando a doutrina na sua base, porque é isso aí que destrói.
Não é assim, se todo mundo começar a lutar contra os cristãos, como diversas vezes já fizeram, tentar jogar ele nos circos de Roma, essas coisas assim, não vai, isso aí só vai promover mais ainda o cristianismo, porque aquelas pessoas vão morrer pelo Cristo. Agora, se você começar a minar a base e daqui a pouco ela ficar confusa e não ser mais o ensinamento em si, o ensinamento base, realmente ele não vai mais ter aquele fundamento que tinha antes e as pessoas vão começar a dispersar. É isso aí que é o grande problema que pelo menos eu estou vendo, que eu acho que estou vendo, né? Seriam ferozmente combatidas. Ao passo que governos com filosofias materialistas, a gente vê, né, sempre, o que esses grupos aí de espíritas eles vêm falando? Eles sempre vêm falando no sentido de dar justiça social, de dar melhores salários, que pessoas estão pobres, que pessoas não têm isso, pessoas não têm aquilo. É sempre questões materiais, nunca é questão espiritual. A gente vê todos esses grupos, que eu não vou citar nomes aqui, que eu acho que eles não merecem, todos eles, sempre a questão é a matéria, sempre, só sempre. E eles não se atentam que o espírito é imortal, eles não se atentam da lei de causa e efeito, da reencarnação, eles não se atentam de nada disso. Ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo, o Cristo, né? E levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. E aqui ele fala, né? Aqui, em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. E aí, mais para frente, na página 247, deixa eu só ver aqui qual que é o capítulo. Capítulo 16, prosseguem as providências. O espírito Spinelli falou o seguinte, lá no final da página 247. Não faltam em nossos grupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. Ou seja, a gente, em vez de tentar pegar esses conceitos da codificação, a gente já está querendo mudar eles e não tentar trazer eles para nós, né? Não raro, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral e relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. Outros, mais afoitos, rotulam-nas de animismo, quando são gentis, ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médios. E aqui agora, e preferem adotar as, entre aspas, modas e as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e eles mesmos como evoluídos. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Prefere adotar as modas e as novidades de comportamento. É exatamente isso que está acontecendo. Denominando os fiéis como ortodoxos e eles mesmos como evoluídos. Todos os espíritas que estão fazendo a mesma coisa que sempre fizeram com a doutrina espírita, seguindo o que sempre foi seguido, estão sendo chamados de ortodoxos. Teve um comentário num vídeo meu, que falaram assim, não sei se foi num vídeo ou em outro vídeo, eu acho que foi em outro vídeo que eu comentei alguma coisa, você devia ir para a Igreja Universal. Tipo, quis me chamar de fanático, assim, essa foi a intenção dele, né? Aí ele teve que atacar a Igreja Universal, que tá lá, né? Deixa eles. E daí me atacou, ou seja, o argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? É aquele argumento que, assim, ao invés de você combater a ideia, você critica a pessoa. Então, foi o que a pessoa fez, só que ela não combateu a ideia, o que eu falei. Por quê? Porque não tem argumento. Porque não estudou a doutrina espírita. E isso aí tá acontecendo muito. Novamente, Divaldo Franco, no rumo do mundo de regeneração. Então, para a gente ficar atentos a essas coisas que estão acontecendo, né? Essa mudança nas palavras, no comportamento, de tentar colocar a doutrina espírita como mais um braço de alguma ideologia para que essas pessoas possam fluir das suas vontades, que são muito mais materiais do que outra coisa, e às vezes de querer uma liderança que não é natural, algo que elas estão buscando por puro orgulho e vaidade, e não simplesmente
tentar ser o verdadeiro espírita, que eu novamente vou ler aqui o que diz a doutrina espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Capítulo 17, item 4. Os bons espíritas. Então, seria isso. Valeu, muito obrigado.